Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. Vamos ler um verso apenas do Salmo 119. Mais uma vez, vamos ficar de pé. Isso não é uma expressão de religiosidade, mas de reverência. E também ajuda o nosso coração e a nossa mente a identificar o momento em que estamos do culto. O momento de concentrar o nosso coração na leitura e na nossa atenção na palavra de Deus. Diz assim, vamos ler na versão ARA, revista e atualizada: sou teu, salva-me, pois eu busco os seus preceitos. Vou ler mais uma vez. Sou teu, salva-me, pois eu busco os seus preceitos. Vamos orar ainda de pé? Senhor, colocamos agora mais uma vez o nosso coração diante de Ti. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Sabemos que necessitamos de ouvir a Tua voz nessa manhã, através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor já falou conosco através do louvor, dos louvores, da ministração da ceia. Gratos somos por poder participar da Tua mesa, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos e filhas que estão agora nas salinhas ouvindo a Tua palavra. Obrigado pela vida dos professores e professoras. Te pedimos em especial pela vida da Mônica, nossa querida professora da escola dominical, irmã, membro dessa igreja que teve um acidente na escada, torceu, Deus, o tornozelo, enfim, foi para casa. Guarda a Mônica, mas guarda todos os nossos professores e professoras e que eles continuem sendo instrumentos poderosos nas Tuas mãos sobre a vida dos nossos filhos. E Te pedimos, Senhor, fala conosco, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, das nossas muitas limitações, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações nessa manhã. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, todos nós conhecemos ao longo da nossa existência e sabemos que ao longo do ano de 2026 experimentaremos alguns dias nublados, alguns dias meio estranhos na nossa caminhada. Eu gosto daquela música que diz que cariocas não gostam de dias nublados. Eu, por exemplo, eu sei que diante de muito calor a gente fica pedindo para Deus mandar uma nuvenzinha, para dar uma refrescada, enfim. Mas, no geral, nós gostamos de dias ensolarados. Em especial, se a gente não está com uma vestimenta muito pesada, se a gente está num local aprazível como uma praia, né, uma sombra gostosa, enfim, podendo gastar no ar-condicionado. O pessoal que botou aí energia fotovoltaica, né, tá ligando o ar-condicionado no limite. Lá em casa eu ficava que nem um maluco desligando o ar-condicionado todo dia. Agora, depois que eu botei energia solar lá, que meu pai colocou lá na fazenda e distribuiu para a galera, meu irmão, deixa a molecada dormir no ar-condicionado. Mas enfim, eu sei que a gente sente com sol, mas na verdade a gente gosta de dias ensolarados, muito ensolarados. Mas trazendo aqui para a realidade da vida e fazendo uma analogia com a nossa caminhada, existe sim os dias nublados da nossa alma, do cansaço, da fé que parece que está, bem fraquinha. E é justamente nesses dias em que o coração pesa, a mente se confunde e a fé parece estar cansada, que a gente experimenta o socorro de Deus. E o salmista nesse salmo, que é um salmo extenso, é o salmo mais extenso do livro de Salmos, do Saltério, que fala sobre a palavra de Deus, da importância e do poder da palavra de Deus para as nossas vidas, que nesse verso de número 94, o salmista para e faz uma oração. Sou teu, salva-me, pois eu busco os seus preceitos. O salmista sabe, que é justamente em dias nublados da nossa alma, do cansaço espiritual, que Deus com a sua graça nos chama para perto, que Deus com a sua graça, com seu amor, é suficiente para nos salvar da apatia, salvar do medo.
Muitas vezes colocamos toda a nossa expectativa em momentos assim grandiosos, espetaculares, sobrenaturais, e não tem nada contra a experimentar momentos sobrenaturais, momentos diferentes, espetaculares na presença de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas a caminhada, a vida cristã e a palavra de Deus nos mostra que não é por meio de grandes revelações, de momentos espetaculares, mas é através da simplicidade, de maneira perene, constante, que Deus cuida das nossas vidas, que Deus nos alcança nos nossos dias nublados, que Deus se revela, que Deus é suficiente para nos salvar, Deus é suficiente para cuidar do nosso coração. No ano de 2022, eu li um artigo que saltou aos meus olhos, de um pastor que eu gosto muito. Ele é muito diferente, muito diferente. Ele é um cara da contemplação. Ele fala mansinho, baixo. Ele parece que anda em slow motion. É o pastor Ricardo Barbosa. E eu li um artigo dele que, logo no início do ano de 2022, que falou muito ao meu coração, porque naqueles dias, como em muitos outros dias, eu estava vivendo um dia nublado da alma. E o nome desse artigo era Uma Pequena Oração para o Ano Todo. E pensando no livro de Salmos, pensando nessa série Oxigênio, eu lembrei desse artigo que mencionava esse verso, essa oração. Uma oração curta, uma oração fácil de memorizar, e ao mesmo tempo tão profunda teologicamente, tão robusta para a existência humana, tão espiritualmente transformadora, porque ela nos ensina muito, ela coloca o nosso coração no eixo, ela alinha os nossos afetos, ela traz, direção para a nossa vida. Uma oração que nasce das Sagradas Escrituras, que ecoa no nosso coração e nos conduz de volta para o centro do Evangelho. Sou teu, salva-me. Eu quero ver com vocês hoje como devemos, nos dias nublados, que com certeza experimentaremos ao longo de 2026, orar. Como devemos orar em 2026? Olhando para as Sagradas Escrituras, olhando para o livro de oração, que é o livro de Salmos. Tim Keller, um pastor que nós celebramos muito, já falecido, recentemente falecido, escreveu um devocional diário, e vale a pena você adquirir, que é Salmos, se eu não me engano, Orando com Jesus, ou Oração de Jesus. Que preciosidade! E a primeira coisa que eu quero ver a partir desse único verso, dessa oração do salmista, é que sim, o livro de Salmos é a nossa escola de oração. Aprendemos logo na caminhada cristã, e se você ainda não aprendeu isso, você precisa não só aprender, mas exercitar, que a melhor maneira de se orar é orar com a Bíblia aberta. Eu lembro que em um período da minha vida eu fiz um curso sobre meditação e lectio divina, orando, a partir das Sagradas Escrituras, e aquilo foi muito enriquecedor, porque tem hora que a gente está orando, o negócio parece que fica repetitivo, a gente sem saber para onde ir na oração, e faz aquilo meio que parecendo uma reza ou um mantra, e você não coloca o coração, e aí a palavra de Deus, quando aberta, ela nos ensina a orar. E aí Café, quando fez o seminário, teve, eu acho que uma aula sobre espiritualidade, e foi falado sobre a lectio divina, e a gente começou a falar muito sobre isso, e eu pude resgatar, e através dos salmos, resgatar essa prática de orar com a Bíblia aberta. E fica um exemplo, o salmo que lemos no domingo passado, o Senhor é meu pastor. Abrir um salmo como o Salmo 23 e dizer para Deus de verdade, com o coração rasgado para Ele: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tantos outros. E tantos outros. Não só salmos, outras passagens em que a gente vê
o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. É nesse sentido que, sim, os salmos são a nossa escola de oração, por excelência. Um bispo antigo do século IV, Atanásio, citado por Ricardo Barbosa, nesse artigo diz: a maior parte das escrituras fala a nós, acerca de Deus, da obra, do que Ele fez, para onde estamos indo. O livro de Salmos fala por nós, porque é o livro em que os salmistas abrem um coração para Deus, abrem um coração a partir dos lamentos, porque faz parte. Se fizermos uma oração honesta, muitas vezes faremos uma oração de lamento diante de Deus, e Deus conhece o nosso coração, não dá para mentir para Deus. No livro de Salmos, aprendemos a orar não só com lamentos, mas também a expressar os nossos medos. Senhor, eu estou com medo, está difícil. Eu não sei aonde isso vai dar. Me ajuda. Aprendemos a orar colocando os nossos desejos diante de Deus. Aprendemos a orar expressando a nossa gratidão, a nossa adoração, porque faz sentido. Eu falei semana passada da experiência que eu tive lá nos Lençóis Maranhenses. Eu fiquei assim, perplexo, com tanta beleza, com a grandiosidade daquele cenário, para mim, ainda desconhecido. Tinha visto talvez alguma foto em algum lugar. E quando subimos a primeira duna, a grande duna, eu falei: para o carro, a gente precisa descer e orar. E eu lembrei do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. Gente, é um absurdo de bonito. Como as nossas praias são. Os salmos colocam palavras santas em nossos lábios, quando as nossas próprias palavras falham ou faltam. Ao longo do ano eu faço uma leitura bíblica minha, né? Tem aí a leitura bíblica da igreja, está lá no aplicativo. Nosso querido presbítero Fernando, que carinhosamente chamado de Fernandinho, preparou para você ler a Bíblia toda em 1 ano, em 6 meses, eu acho que tem 4 meses também, né? Dependendo da tua disposição lá, enfim. Mas a minha leitura, sempre eu leio um capítulo do Antigo, um capítulo do Novo e um Salmo, depois passo para Provérbios, enfim. E assim, como é gostoso, como é norteador, como é vivo, como é poderoso. A palavra de Deus tem poder para as nossas vidas. Os salmos, de fato, colocam palavras santas em nossos lábios quando as nossas palavras faltam ou falham. No livro de Salmos, aprendemos a orar de maneira bíblica. Não ficamos reféns dos nossos sentimentos tão vulneráveis. Tim Keller, já citado aqui, diz, reforçando essa verdade: os salmos nos ensinam a ser completamente, eu acho lindo, honestos diante de Deus, sem jamais deixar de ser profundamente reverentes, porque sabemos diante de quem estamos. O Salmo 119, esse salmo que é o salmo mais longo da Bíblia, ele celebra a palavra de Deus, a lei do Senhor, não como um fardo pesado, como algo enfadonho, não, mas como uma revelação do amor e da realidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele nos revela quem Deus é, Ele nos revela quem nós somos. Quem nós somos de verdade, não o que as pessoas dizem que somos, mas aquilo que somos de verdade. E como o mundo funciona diante da realidade de quem Deus é, quem nós somos, da nossa necessidade de Deus, da obra de Cristo, daquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida, da transformação que passamos. É no meio desses 176 versículos, quer fazer uma boa leitura hoje à tarde, leia o Salmo 119, que encontramos essa oração curtinha, simples, bem simples, e ao mesmo tempo tão poderosa, tão viva. Sou teu, queridos, o salmista disse para Deus: sou teu,
salva-me. Aprenda a orar. Aprenda a rasgar o seu coração diante de Deus. Aprenda a lançar as suas lágrimas diante de Deus a partir de uma leitura bíblica que te faça orar a Bíblia. Use o livro de Salmos. Em segundo lugar, essa curta e poderosa oração começa com essas duas palavras: sou teu. Revela a nossa identidade. Revela que de fato entendemos a quem pertencemos. Não pertencemos a nós mesmos, aos nossos desejos. Não pertencemos aos nossos puros afetos, muitas vezes pecaminosos. Não. Pertencemos a Deus. Isso muda a história toda. Isso muda a realidade. Essa é a primeira afirmação dessa oração. E não é uma afirmação puramente emocional, não. Ela é teológica. Ela fala de identidade, quem nós somos. Isso tem que mudar a nossa vida. Porque a maneira como eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que cruzam a minha história, precisa mudar a partir de quem eu sou em Deus. Precisa ter uma influência de quem eu sou em Deus. Essa expressão fala de identidade, antes mesmo de falar de pedido, antes mesmo de pedir algo a Deus. Eu sei quem eu sou nele, sou teu. Sou teu porque fui criado por ti. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não é um acidente biológico. Não. Você também não é produto do acaso. Não. Você foi criado por Deus. E o livro de Gênesis nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos, por graça, misericórdia, amor e plano de Deus, a primazia da criação. O Salmo 139, verso 13 diz: tu me teceste no ventre da minha mãe. O salmista diz para Deus: eu fui construído. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Cada vida tem dignidade. E não sabemos isso a partir da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, não. Sabemos isso a partir da declaração de Deus nas Sagradas Escrituras. Cada vida tem um propósito, cada vida tem um valor, porque nasceu da intenção de Deus. Sou teu porque fui encontrado pelo teu amor. Sabe, queridos, quando Cristo se revela a nós, quando o Espírito Santo fala ao meu coração, ao seu coração, o que Cristo fez por nós, o que celebramos hoje aqui, a mesa de Cristo, aquele que encarnou, como temos dito aqui, pisou o chão dessa terra, viveu uma vida cheia de limitações e morreu por mim e por você. Somos de Deus porque fomos encontrados pelo amor e pelo chamado de Deus. E é muito lindo porque aqui entramos no coração da teologia reformada, entendendo que não foi o nosso muito querer, o nosso coração tão bonzinho, ou a nossa dedicação tão aplicada, que nos levou até Deus. Não, mas fomos nós que fomos alcançados por Ele. Nós não primeiro buscamos a Deus, Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós. E eu amo quando a J.I. Packer, um grande teólogo já falecido, no seu livro Responsabilidade Humana e Soberania de Deus, diz que ele pouco se importa se é um calvinista ou se é um arminiano orando, porque ambos, quando oram por alguém, pedem para que o Espírito Santo toque o coração daquela pessoa. Porque é o Espírito Santo que nos convence. É Ele que abre a nossa mente, é Ele que quebra o nosso coração. É Deus que nos encontra. Somos dele porque fomos encontrados pelo amor de Deus. Keller diz: ser cristão não é dizer eu encontrei Deus, mas confessar humildemente, e essa palavra é muito poderosa, humildemente, Deus me encontrou. Porque a gente sabe, lá no fundo, por mais que você se ache
a última Coca-Cola do deserto, o cara mais inteligente da face da terra, a melhor pessoa, a mais boazinha, você sabe que no fundo, você por si mesmo não correria para os braços de Deus. Honestamente, você sabe quem você é, aquilo que passa na tua mente, só você sabe que está passando, muitas vezes. Então, ser cristão é ser alvo desse amor. Não é dizer em nosso coração, eu encontrei Deus, mas reconhecer e se alegrar com isso como algo assim, imensurável. E confessar humildemente, Deus me encontrou. Deus me encontrou. Podemos até não entender isso plenamente, faz parte, é um mistério de Deus. Como isso funciona? E aí é muita prepotência minha e sua, criaturas. Por mais que sejamos a primazia da criação, querer encapsular Deus, entender Deus 100%, não existe isso. E aí, quando a gente não entende Deus 100%, quando a gente não consegue encapsular Deus, nós descansamos na certeza de quem Ele é e também na certeza de que pertencemos a Ele. Isso precisa falar ao meu coração, isso precisa ser fôlego de Deus para o ano de 2026, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Somos de Deus, pertencemos a Ele, Ele nos encontrou, como falamos aqui, citando a palavra de Deus, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Ele nos faz filhos e filhas. Eu amo poder chamar Deus de Pai. Amo saber que o nome do Deus cristão é Pai. E por mais que eu ame os meus filhos, saber que Deus não é um pai como eu, um pai que falha muito, mas saber que Ele é o Pai perfeito, que me encontra nos momentos tristes, nublados, sombrios, que cuida de mim, que me sustenta, que caminha comigo, que não atira uma pedra, mas estende uma mão, que diz mesmo quando eu caio, vem, o Pai está aqui, eu te perdoo, que me encontrou, por mais que eu andasse de costas para Ele, dando de ombros para Ele, Ele foi ao meu encontro. Sou teu. Podemos orar essa mesma oração, dizendo sou teu, porque fomos redimidos por Cristo. Isso é poderoso demais. Aqui está o Evangelho, a boa notícia. Cristo morreu por nós, Ele remiu os nossos pecados. Deus nos encontrou, mesmo estando nós num mundo quebrado, como o mundo estava, quebrados também. Cristo assumiu a nossa culpa, pagou um alto preço de redenção, morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nele fomos justificados, eu e você, com tanta loucura, com tantos pecados, com tantas vezes maldade, até mesmo dentro do nosso coração. Você deve estar pensando na sua cadeira, eu estou saindo daqui hoje mal, o Dodô está espremendo a gente, mas é verdade. Sabemos quem nós somos, mas também é verdade que mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos encontrou e a obra do Espírito Santo dele, o Deus Espírito Santo tem transformado as nossas vidas. Tudo isso não por mérito, mas por graça. Se sinta hoje sentado nessas cadeiras, atingido pelo amor e pela graça de Deus. O fato de estarmos aqui, o fato de abrirmos a palavra de Deus, de podermos nos debruçar sobre essa verdade tão poderosa em apenas pouquíssimas palavras, é fruto da graça e do amor de Deus. Nós não merecemos. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que somos mais pecadores do que ousamos admitir. É uma verdade. E ao mesmo tempo, olha que coisa linda, queridos. Somos mais pecadores do que ousamos admitir. E mais amados em Cristo do que jamais ousamos sonhar.
Esse amor me alcançou, esse amor te alcançou, esse amor te alcança hoje. Isso é evangelho. Um Deus que não está aqui com uma pedra na mão, mas um Deus que está aqui com a mão estendida. E se isso está fazendo sentido para você, se isso tem, encontrado no seu coração uma terra fértil, se isso tem mexido com as suas emoções, entenda, é o próprio Deus falando com você, não é um maluco, baixinho, gritando, num tablado, é Deus falando ao seu coração. É Deus te dando a oportunidade de dizer para Ele, sou teu. Dizer para Ele, eu entendi, o Senhor morreu por mim, a minha identidade não está mais naquilo que eu faço apenas, não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que eu falhei, não. A minha identidade está em Cristo e naquilo que Ele fez por mim. Ele morreu numa cruz, por amor. Em terceiro lugar, nessa breve oração, ao dizermos sou teu, podemos dizer também, salva-me. Depois da identidade vem o clamor. E esse clamor não diz respeito apenas a uma salvação futura, não. Esse clamor diz respeito à salvação futura, sim, por toda a eternidade, mas diz respeito à salvação no hoje, no aqui e agora. Dentro da minha realidade, dentro da sua realidade. Porque essa salvação está dizendo para Deus, esse clamor, esse pedido está dizendo para Deus, Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me do orgulho, da autossuficiência, da ilusão de controlar as coisas, porque nós não controlamos. Salva-me do desejo que muitas vezes ganha meu coração de governar a minha própria vida, como se eu fosse o Deus da minha existência. E aí Keller diz, o pecado, queridos, não é apenas uma coisa moral, no sentido de fazer coisas erradas, não. O pecado é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O pecado é você achar que você é o Deus da sua vida. Por isso, pedir para que Deus nos salve é pedir para que Ele nos salve de nós mesmos. Pedir para que Ele nos livre de nós mesmos. Como o sábio no livro de Provérbios diz que o coração do homem faz planos e a resposta certa vem de Deus. Nós queremos essa resposta. Quando a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e nós sabemos que de fato é. Quando o salmista diz salve-me, ele diz também salve-me ainda do pecado que ainda habita em mim. Porque mesmo alcançados por essa graça, mesmo regenerados pelo Espírito Santo, ainda pecamos na realidade do já e ainda não. Mesmo regenerados, ainda lutamos muitas vezes com os nossos pensamentos que nos constrangem. Eu uso um exemplo, usava, que agora eu não falo mais em acampamento de adolescente, enfim, não participo mais. Eu acho que o pessoal não quer mais me chamar, não me aguenta mais. Mas durante muitos anos eu falava sobre pecado e falava sobre um coração impuro, citando um exemplo que eu vi, que era se projetássemos aqui nessa grande televisão, aquilo que pensamos só na parte da manhã, para uma audiência como essa, ninguém ficaria aqui, porque todos nós sentiríamos vergonha daquilo que passa muitas vezes nas nossas mentes, dos nossos julgamentos, das nossas invejas, dos nossos desejos. Por isso, esse salve-me também do pecado que ainda habita em mim. Mesmo sendo encontrados por Cristo, ainda experimentamos não mais a escravidão do pecado, mas sim momentos em que pecamos, até o grande dia.
Ainda lutamos com pensamentos constrangedores, desejos que nos envergonham, inclinações que nos afastam de uma vida com Deus. E aí a teologia reformada nos lembra que sim, fomos libertos da condenação do pecado, mas ainda lutamos contra a presença do pecado no mundo. Por isso, queridos, precisamos orar. Salva-me. Salva-me de tudo aquilo que promove morte, que promove divisão, que promove destruição na minha vida. Salva-me da minha língua afiada. Salva-me, sabe, do coração pervertido. Salva-me também do medo, da ansiedade, do desânimo. Vivemos num mundo marcado por incertezas. Ao abrir o jornal, ou abrir a página em que está lá o conteúdo do jornal, o nosso coração muitas vezes é tomado por muitas incertezas. Muitas incertezas. Olhamos para a crise, ou para as crises que nos cercam. Olhamos para as pressões constantes que sofremos no trabalho, numa vida em sociedade, diante das mazelas da cidade, das pessoas. E precisamos clamar para que Deus, sim, de fato, nos salve do nosso medo, da nossa ansiedade, do nosso desânimo. Precisamos lembrar que a nossa segurança não está nas circunstâncias, está em Deus. Precisamos lembrar que a nossa esperança não é que nós estejamos no controle, porque vai dar tudo errado. A nossa esperança é saber que Deus continua no controle. Saber que a nossa paz não está na nossa conta bancária, na nossa saúde. Tudo isso é passageiro. E muitas vezes de uma hora para outra. Muito rápido. Mas saber que a nossa esperança está em Cristo. Em Cristo, aquele que venceu a morte. Concluindo, Cristo é a nossa salvação eterna, porque nos reconciliou com Deus. Como também Cristo é a nossa salvação diária, porque Ele nos sustenta, Ele nos corrige, Ele nos transforma, Ele nos consola. Entre os dois cultos, eu recebi a mensagem num grupo de amigos da escola, de que uma menina que estudou pelo menos um ano comigo lá no Abel, faleceu com a minha idade, 50 anos, depois de uma luta assim, extensa contra o câncer. E a gente vê diante da vida o quanto precisamos da salvação para a eternidade, sim, mas também o quanto precisamos da salvação diária para o nosso coração, tão vulnerável, tão carente, tão dependente de Deus. E aí quando oramos, Senhor, sou teu, salva-me. Falamos que sim, cremos na nossa nova identidade em Cristo, pertenço ao Deus da glória. Falamos também da nossa dependência, sabemos o quanto dependemos dEle. Porque essa oração, por mais curta que seja, para esse ano, nos momentos nublados, sombrios da tua vida, nos momentos tristes, que sim, passaremos. Ela nos diz quem somos, a quem pertencemos e em quem confiamos. Ela é capaz de nos sustentar, ela é capaz de nos corrigir, ela é capaz de nos consolar e transformar o nosso coração, porque sabemos a quem pertencemos, porque sabemos que pertencemos àquele que é suficiente para encontrar o nosso coração, para trazer consolo para o nosso coração. Cristo é a nossa salvação eterna, e somente Cristo, porque Ele nos reconciliou com Deus. Cristo é a nossa salvação diária, porque Ele nos sustenta, nos corrige, nos consola e nos transforma. Creia nisso.
Keller mais uma vez diz, não somos salvos apenas no início da vida cristã. O Evangelho não é apenas uma porta de entrada, o Evangelho é um convite, uma caminhada, é uma história nova, porque nascemos de novo para caminhar com Cristo até Cristo, todos os dias. Não somos salvos apenas no início da vida cristã, somos salvos todos os dias pela mesma graça que nos encontrou naquele dia, ou te encontra hoje aqui. Para você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, para você que está ouvindo talvez pela 100ª vez, mas hoje está fazendo sentido para você. Você precisa pertencer a Deus, porque é Ele que te salva por toda a eternidade, é Ele que te salva do aqui e agora. É Ele que é a esperança para o seu coração. Nada mais pode te satisfazer, nada mais pode te completar, nada mais pode te dar a paz que excede a todo entendimento, nada mais pode trazer a alegria ultra circunstancial, só Deus. Por fim, num tempo de tantas vozes dizendo quem devemos ser, num mundo confuso sobre a identidade, sobre os valores, sobre o sentido da vida, a igreja de Jesus, eu e você, precisamos reaprender a orar essa oração simples e profunda. Senhor, sou teu, salva-me, salva-me, salva-me. Hoje, diante das suas lutas internas ou externas, queridos, diante dos seus medos, hoje, diante dos seus pecados, diante do seu cansaço, tem gente aqui que está cansada, está muito cansada de tantas lutas no casamento, na paternidade, na saúde, na vida profissional, em tantas coisas. Hoje, diante da tua falta de esperança, diga no íntimo do seu coração, mais uma vez, diga essa oração: Senhor, sou teu, salva-me. Sabe, ninguém aqui está preocupado com as suas emoções, ninguém aqui está preocupado com a sua vida. A gente quer que você se conecte com Deus, o Deus que te amou tanto, 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 capaz de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por você, o Deus que te teceu no ventre da sua mãe, o Deus que te conhece pelo nome, independente da idade que você tem, o Deus que sabe quantas e quais são as suas lágrimas, os motivos, o Deus que recolhe todas elas quando você chora escondido num quarto, dentro de um carro, no banheiro, enfim. Deus que te ama de uma maneira que só Ele pode amar. Que você possa orar nessa manhã, nesse final de manhã, início de tarde: Senhor, sou teu, Senhor, sou sua. Salva-me, salva-me de mim mesmo, salva-me dos meus medos, salva-me do meu autocontrole, do meu autogoverno, salva-me de andar sozinho, sozinha, salva-me dos meus medos que têm dominado a minha vida. Essa é a oração de quem pertence a Cristo. Essa é a oração de quem descansa na graça dEle. E esse é o convite nessa manhã para o meu coração, para o seu coração. Esse é o convite para os nossos dias nublados, sombrios. Descansar na graça de Cristo. Graça esta melhor que a vida, como disse Paulo. Essa é a oração de quem sabe que Jesus é suficiente. Suficiente não apenas para te salvar por toda a eternidade, isso é glorioso demais, mas suficiente para te salvar hoje, do estado em que você está. Suficiente para alcançar seu coração hoje. Suficiente para alegrar o seu coração hoje. Suficiente para te dar esperança hoje e por toda a eternidade também. Eu quero te convidar a ficar de pé e a cantar mais uma canção, como igreja de Jesus.
Eu quero te convidar, você que ouviu essa palavra e deseja poder fazer essa oração. Senhor, sou teu, salva-me. Enquanto estivermos cantando essa canção no seu lugar, colocar o seu coração diante de Deus, de maneira discreta, você e Deus, e dizer: Senhor, sou teu, sou tua, salva-me, salva-me. E ao final dessa canção nós iremos orar juntos e nos despedir na graça, na paz e no poder de Deus. Cantemos ao Senhor.